Esta não é uma intervenção politicamente correta. Não se encaixa nos cânones sobre os quais vive a sociedade portuguesa. Hoje celebram-se 45 anos do 25 de novembro, o dia em que o país se livrou de todos os autoritarismos e em que a democracia saiu da incubadora. Os saudosistas do PREC e os vencidos da altura dizem que não devemos celebrar datas que dividem. Porventura estarão cobertos de razão. Mas o 25 de novembro não dividiu. O 25 de novembro foi o passo fundamental para que o país e a nação entrassem definitivamente no trilho da democracia. O 25 de abril será sempre uma data maior na história deste país. Não haja qualquer dúvida em relação a isso. O problema é que o tempo não parou. O mundo continuou a girar e os acontecimentos sucederam-se. Os oportunismos, as intenções camufladas e a sede de poder falaram mais alto já a partir da madrugada de 26 de abril. Desde esse dia até 25 de novembro de 75, o país entrou numa rota descendente, chegando ao limiar do caos e da guerra civil. Os militares não souberam sair a tempo e a extrema-esquerda tudo fez para dominar o aparelho de Estado. Estivemos 1 ano e 7 meses a perder tempo e a regredir. Foram meses em que a vingança e a marcação de terreno foram mais importantes que a construção de um país melhor. Estivemos muito perto do colapso e muitas das dificuldades e ineficácias que hoje ainda temos devem-se a este intervalo padrasto, a essa espécie de limbo em que o país viveu. A partir do 11 de março de 75, esta hecatombe acelerou. O movimento das Forças Armadas deixa de ser um guardião da democracia e assume um dos lados, implementando uma série de medidas e ações inaceitáveis, dignas de qualquer regime totalitário. 1 ano depois, o país está de facto dividido, estraçalhado e irreconhecível. É o tempo de governos com duração de semanas. Foram 6 governos provisórios. De 3 em 3 meses, tínhamos um novo governo. É o tempo das nacionalizações sem critério e sem indenizações. É o tempo dos saneamentos nas empresas, na função pública e na comunicação social. A linha editorial dos órgãos de informação só podia ter um sentido. Qualquer desvio implicava saneamento ou prisão. Salazar tinha a PIDE e a censura. O MFA tinha a quinta coluna. É o tempo das detenções indiscriminadas, feitas com mandatos em branco, dos exílios e das expulsões. É o tempo em que os governos entram em greve e a Assembleia da República é cercada, ficando os deputados sequestrados durante 36 horas. É o tempo dos confrontos de rua, das agressões mútuas, dos operários contra a classe média, dos proprietários agrícolas contra os trabalhadores rurais e jornaleiros, da coletivização imposta dos meios de produção, do norte acima de Rio Maior contra a cintura industrial de Lisboa. Mais dividido o país não podia estar. A 25 de novembro, a extrema-esquerda tentou golpe de misericórdia, a estocada final, a derradeira ação para tomar conta do país. Falharam. Falharam graças à coragem e determinação de Jaime Neves e do Regimento de Comandos. Mas, acima de tudo, falharam. Falharam redondamente, porque os moderados, que constituíam a vasta maioria do povo português, não permitiam. Essa maioria já se tinha pronunciado nas eleições para a Assembleia Constituinte. Disseram que queriam um país moderado e não uma aventura utópica preconizada pela esquerda revolucionária. Por isso, votaram massivamente no PS e no PSD. A extrema-esquerda percebeu, então, chocada, que valia menos de 15% do país, o equivalente a 36 deputados em 250. Finalmente, com o 25 de novembro, foi possível começar a concretizar os sonhos de abril. Democracia, liberdade e progresso. Definitivamente, celebrar o 25 de novembro não é estar contra o 25 de abril. Repito, celebrar o 25 de novembro não é estar contra o 25 de abril. Celebrar o 25 de novembro é celebrar a derrota da extrema-esquerda, que quis substituir o país autoritário do Estado Novo pelo país autoritário do PCP,
da UDP e afins. O 25 de novembro também foi crucial para as autonomias regionais, uma vez que, serenados os ânimos e higienizado o clima podre em que se vivia, a Assembleia Constituinte pôde terminar o seu trabalho em ambiente democrático e livre, sem qualquer tipo de pressão ou condicionalismo. Com o fim desta balbúrdia e reposta à normalidade, o país acaba por ter a sua Constituição, ainda que com uma forte carga ideológica imposta por apenas 15% dos deputados eleitos. Para a Madeira e para os Açores, a fundamental e ansiada autonomia regional foi consagrada. Muito foi feito desde então, do ponto de vista material, da qualidade de vida, do desenvolvimento e do progresso, evoluímos muito. As duas regiões mais atrasadas do país aproximaram-se dos padrões nacionais e europeus. Falta, no entanto, alterar e clarificar diversos aspectos que levam a constantes violações e agressões dos direitos básicos dos madeirenses e açorianos, por parte do Poder Central, seja ele executivo, legislativo ou judicial. Sim, porque ao nível das mentalidades o processo tem sido muito mais lento e o país não conseguia ainda ultrapassar os traumas, quer do Estado Novo, quer daqueles 19 meses conhecidos como PREC. Aqueles que já na altura eram largamente minoritários teimam em impor a sua vontade, mesmo sem legitimidade democrática e mandato popular para o fazer. Muitos há que sonham impor uma sociedade de pensamento único, uma sociedade que apenas aceita o pensamento político da esquerda. Uma sociedade em que aqueles que se situam no centro e na direita são considerados fascistas medonhos, cujo destino final é o campo pequeno. Uma sociedade que só é tolerante com os seus submissos seguidores e comissários obedientes. Uma sociedade em que a propriedade privada não tem lugar, a não ser que seja micro ou pequena. Uma sociedade que nivela por baixo, que advoga a igualdade na pobreza e não a possibilidade de todos poderem elevar a sua prosperidade e nível de vida. Uma sociedade em que os interesses de um partido se sobrepõem ao interesse comum, ao bem-estar de todos e à saúde coletiva. É por isso que, iluminados e inspirados pelo 25 de novembro, todos somos poucos para impedir neste rumo o pensamento único. Esta ditadura do politicamente correto de alguns, que nos condena a uma mediocridade acéfala e acrítica. Celebrar o 25 de novembro é, pois, celebrar a coragem e determinação de uns poucos que não permitiram que minorias pouco representativas do povo português se apropriassem do 25 de abril, que tornassem a Revolução dos Cravos a sua relíquia particular. Fez-se o 25 de abril, consolidamos a democracia com o 25 de novembro, para termos uma nação mais justa e equilibrada, e não uma nação igualitária na miséria. Para que não surjam, como temos assistido nestes recentes anos, líderes fracos mas mediáticos, que não assumem as suas responsabilidades, que se refugiam em subalternos e na forma, lavando cobardemente as suas mãos. Líderes que não cumprem as suas promessas e compromissos. Líderes cujo pensamento e visão não passam de banalidades e trivialidades, sem cultura, sem mundividência, sem arrojo e sem golpe de asa. Abril e novembro foram passos determinados, mas tratou-se apenas do início da caminhada. Por isso, neste dia, cabe-nos a todos honrar esse legado e não nos deixarmos levar pelas circunstâncias, pela conjuntura e por interesses particulares e mesquinhos. Devemos isso, pelo menos isso, aos homens e mulheres que fizeram abril de 74 e novembro de 75. Viva o 25 de abril, viva o 25 de novembro!